Irmãos, depois que nos perdemos na vida, para achar o caminho de volta é muito difícil. E se conseguirmos achar este caminho para voltarmos, temos que superar várias barreiras e obstáculos. Há algumas maneiras de se perder na vida, e vou citar algumas, que é a oportunidade de ganhar dinheiro, fazer um extra, bico, no emprego, amizades e aceitar convites para ir em festas. Irmãos, essa madrugada eu tive um sonho que falou muito ao meu coração, né? Eu tinha ido no Ceasa para fazer alguns serviços, né? Fazer um extra, um bico, ganhar um dinheirinho. E quando eu acabei de fazer esse serviço, eu passei por outras lojas do Ceasa para ver se tinha mais. Não tendo mais, eu resolvi ir embora, né? Mas me perdi no meio do caminho. Sabe por que eu me perdi no meio do caminho? Porque quando eu acabei de fazer os servicinhos lá no Ceasa, eu fui procurar mais e mais ainda. Não estava satisfeito, fui procurar mais serviço para fazer e acabei me perdendo. Para voltar, para vir embora para minha casa, acabei me perdendo. E nisso que eu me perdi, eu encontrei com um rapaz que eu conhecia de vista e pedi ajuda a ele para vir embora. E nisso que eu estava vindo embora, o rapaz, ele tinha arrumado confusão com policiais e a gente teve que correr, passou uma viatura de polícia, teve que correr, os policiais correndo atrás da gente com a viatura, mandando a gente parar e a gente correndo, coisa e tal, e dando tiro para lá, para cá, e a gente conseguiu fugir da polícia, né? E acabou que eu fui por um lado e esse rapaz por outro. E eu não conseguia sair do Ceasa, né? Estava perdido dentro do Ceasa, sem conseguir achar o caminho. Fui em uma das lojas lá do Ceasa e o rapaz me informou o caminho de volta. Certo, cara. O rapaz me informou, me ensinou o caminho para voltar, para me sair do Ceasa. E eu segui pelaquela rua onde ele me informou, uma rua reta. E eu fui para aquela rua. Só que aquela rua dava para me sair do Ceasa e seguir para minha casa. Porém, era um trajeto totalmente diferente da minha casa. Um trajeto totalmente diferente. Era outro trajeto que dava para minha casa, para o caminho de volta, mas um caminho totalmente diferente. E andando por esse caminho, eu fui parar numa favela muito perigosa. Entrei em becos, vielas, me perdi lá dentro, naquela favela. E foi quando eu encontrei 3 jovens que perguntaram se eu tinha interesse de participar de uma festa, de tipo uma festa rave. E lá tinha cocaína, tinha esse êxtase, né? Eu acabei indo com esse rapaz, com esses jovens. Mas depois eu tive que ir embora. E esses rapazes, esses jovens, tava me levando pro caminho que eu falei que eu estava perdido, precisava ir para casa e eles estavam me ajudando a voltar. Só que para voltar, o caminho era escorregadio, né? Era um lugar escuro. E para mim pegar o ônibus de volta para casa, eu tinha que subir tipo espécie numa não tem esses cinturão que a prefeitura às vezes faz encosta para a água dos morros não descer, né? E faz aquele cinturão de concreto, né? No pé dos morros para aquela água não descer, para o morro não desabar. E eu tinha que subir aquilo, mas era muito alto, mais ou menos 10 metros de altura.
e não tinha escada para me subir, eram uns ferrinhos que era tido como degrau enferrujado nas paredes e muitos deles se soltavam ao pisar. E dentro desse cinturão de concreto tinha umas pessoas ali todas sujas de lama, de barro, conversando, rindo, gritando, e só via só metade do corpo delas. E eu tentava subir nesses degraus, né, que era de ferro fincado nesse cinturão de concreto. Quando eu tentava subir, muitos desses degrauzinhos de ferro fincado, né, nesse cinturão quebrava, estava muito enferrujado, velho, e quebrava, eu não conseguia subir. E aqueles jovens conseguiram subir, e eu fiquei para trás. Depois apareceu um terceiro homem, um homem negro, alto, forte. Ele subiu, me deu a mão para me subir. E com muita dificuldade ele foi me arrastando e eu consegui ficar lá no topo. Aí já era tipo por minhas peças, quando eu consegui superar esse cinturão e ir lá para cima, tipo eu fiquei num lugar muito alto, observando o caminho de volta. Esse homem me puxou e de lá de cima eles me mostraram o caminho de volta. Eu estava num lugar muito alto. E nesse lugar muito alto, eu avistava o caminho de volta para casa. Só que para chegar até esse caminho de volta para minha casa, eu tinha que descer, mas descer muito, um lugar muito alto, escorregadio. E como se não bastasse descer, eu lá de cima olhando, como se não bastasse descer, eu tinha que superar. De um lado era uma espécie de riacho com uma corredeira muito forte, uma correnteza muito forte, mas água cristalina. Água tão cristalina que dava para ver o fundo, com pedras brancas, pedras lindas, mas com águas bem cristalinas. A metade era uma corredeira e a outra metade era terra seca, terra firme. Então eu tinha que escolher qual lugar que eu iria passar para o caminho de volta para casa. Desses dois lugares dava para minha casa. Ou eu ia pela correnteza, pela corredeira, por esse riacho, ou ia por meio da terra seca, da terra firme. Mas eu tinha que descer ainda daquele lugar muito alto que eu me encontrava. Eu estava num lugar muito alto, escorregadio. E olhando lá de cima, eles falaram, quando você superar esse riacho ou a terra seca, você vai ter que descer mais uma vez e descer num lugar muito alto. Eu estava num lugar muito... Além de descer da onde eu estava, para chegar nesse riacho e chegar nessa terra seca, terra firme, eu descendo, um dos lugares que eu tinha que escolher ou é a terra seca ou era esse riacho. Se eu superasse esses dois, eu ainda tinha que descer mais ainda para ir para o ponto de ônibus lá embaixo. Um lugar muito alto. Aí eu podia pegar o ônibus ali embaixo, que ia me levar para minha casa, para o caminho de volta. E eu também podia atravessar uma avenida que passava carro, ônibus, mão dupla. Eu corria o risco de ser atropelado e pegar o ônibus do outro lado que também dava para minha casa. Eu podia escolher esses caminhos, né? Eu podia escolher esses caminhos. E foi quando eu acordei. E comecei a meditar neste sonho, né? Então é muito difícil, mais uma vez falando, é muito difícil quando nos perdemos na vida. Para a gente achar o caminho de volta é muito difícil. E mais uma vez, e quando conseguimos achar este caminho, para voltarmos, temos que superar muitas barreiras e obstáculos. E repito, e algumas maneiras de se perder na vida é ganhar dinheiro, fazendo bico, né, fazendo extra. A gente pode se perder, mesmo que a gente vá
só para ganhar o nosso dinheirinho, fazer um extra, fazer um bico, a gente pode se perder lá também. A gente pode se perder no nosso emprego. A gente pode se perder através de amizade, através de convite para ir em festas. Então há várias maneiras de se perder na vida e para achar o caminho de volta. Pois é, e achando este caminho de volta, a gente tem que superar muitas barreiras. É a barreira da soberba, da arrogância. É a barreira de reconhecer que erramos, que falhamos. Mesmo a gente achando, vendo, né? Mesmo a gente avistando este caminho de volta, a gente tem que superar essas barreiras. Muitas das vezes, irmãos, o que falta para muitas pessoas é humildade. É reconhecer que realmente falhou, tropeçou, errou. Falta humildade. E sabe por que muitas das vezes falta humildade? Porque colocam cargos na frente, profissão, faculdade, posição, né? E não deixa a pessoa reconhecer, né? Porque essas pessoas se acham melhor do que todo mundo e, no entanto, vão se afundando e se perdendo cada vez mais na vida por falta de humildade, por falta de querer descer para encontrar o caminho. Irmãos, a Bíblia vai falar em Provérbios capítulo 1, versículo 10 o seguinte: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. E quantas são as pessoas que acabam se enrolando através de convites, através da sedução de outras pessoas, através da sedução de supostos amigos. Às vezes você está quieto em casa, vem um e outro te chamar para você ir em festa, para você fazer isso, fazer aquilo outro, e você acaba se enrolando e se afundando cada vez mais. E quando você está lá no fundo do poço, para você sair é muito difícil. É muito difícil. A grande verdade é que nem todo mundo consegue achar o caminho de volta, exceto aqueles que conhecem a palavra do Pai. Muitos não conseguem achar esse caminho porque não conheceram a palavra. Já outros conhecem o caminho de volta, né? Acham o caminho de volta, melhor dizendo, porque ouvem a voz do Pai que está no céu, do nosso Pai Celestial. Eu vou falar uma coisa para vocês muito importante. Nós somos de uma família, nós somos de berço evangélico, né? E é muito importante você ensinar seus filhos neste caminho, né? Nos caminhos de Deus. E a Bíblia fala em Provérbios 22:6: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Sabe por que muitas pessoas conseguem encontrar o caminho? Porque eles foram ensinados no caminho certo, desde pequeninos, desde criança. Tá aí a importância de você, meu irmão, você, minha irmã, ensinar o seu filho a andar nos caminhos de Deus. Porque se lá no futuro eles porventura se perderem, tropeçarem, cair, eles vão conseguir achar o caminho de volta para a casa do Pai.